Bom, nós vamos ver aulas, né, sobre a aerodinâmica. Tá? E a aula número 1 vai tratar, né, de forças sobre objeto. Evidentemente que essas forças, né, são forças chamadas forças aerodinâmicas. Bom, a ideia da aerodinâmica é o estudo, trata do estudo, né, de forças sobre objetos. Daí, um equipamento importantíssimo para esse estudo da visualização experimental são os chamados túneis de vento, que nós vamos ver posteriormente. Tá? Então, a motivação é essa. Tá? A aerodinâmica, nós vamos estudar forças sobre o objeto. Forças provenientes de quê? Provenientes de fluidos. Né? Exatamente a palavra aerodinâmica, né, não está só relacionada ao ar, e sim também a um líquido qualquer sobre o corpo. Agora vamos ver o seguinte, olha só que interessante. Eu vou fazer, tá, vocês sentirem esse esforço, essa força aerodinâmica sobre o objeto. Vamos imaginar que o objeto, né, seja você. Tá? Você é o objeto. Você é o objeto. Então, reparem só, vamos imaginar que você caminhe, né, com o guarda-chuva aqui aberto. Tá? O guarda-chuva está aberto aqui, é um guarda-chuva. Tá? Você caminha contra o vento. Olha só. Né, se você caminha contra o vento, o que vai acontecer? Você sente, né, uma resistência, né, ao seu movimento. Você está se movimentando para cá. Tá? O vento está para cá, né, que o vento vê. Aqui você é o objeto. O objeto aqui é o guarda-chuva. Tá? Esse aqui é meu objeto. Você sente que existe um esforço, né, uma força contra o seu movimento. Já se você fechar o guarda-chuva, olha só, se você fechou o guarda-chuva aqui, ó, né, para o mesmo vento, ó, para o mesmo vento aqui, ó, tá vendo? Para o mesmo vento. Se você fechou aqui, o que vai acontecer? Eu tenho escoamento, você sente um esforço menor, tá claro? Então vamos lá. Então, repara só, esse esforço, né, esse esforço é um esforço aerodinâmico. Isso aí você sente isso aqui. Tá? Outro detalhe também. Imagine que eu tenho aqui um balde. Aqui, eu tenho 2 baldes aqui. Tá? Aqui nesse balde eu coloque água. Aqui água. E aqui eu coloque óleo. Aqui eu coloque óleo. Se você largar uma esfera, né, aqui, né, e uma esfera de mesmo peso aqui, o que você sente? Você sente que na água essa esfera vai cair mais rapidamente, não vai? Tá certo? Então, olha só, ela vai cair, isso pode dizer certo, não tem problema, vai cair mais rapidamente que no óleo. Porque nesse objeto aqui, né, estão atuando forças, né, de uma forma diferente, exatamente por eu ter mudado o meu fluido. Está bem claro? Então, olha só, nós dividimos, né, as forças aerodinâmicas, as forças que atuam no objeto, nós vamos dividir o seguinte, são as chamadas forças de superfície, olha que interessante, ó, forças de superfície, ou forças de contato, e as chamadas forças de volume, né, que são forças à distância. Vocês vão entender direitinho isso aqui. Força à distância. Olha só. Vamos ver o exemplo aqui para vocês, né, sentir essas forças. O que é uma força de superfície? Olha só. Imagine que esse objeto aqui, ó, tá vendo essa bolinha aqui, ó, tá? Seja você. Tá? Um vai dar um mergulho na água, outro vai dar um mergulho no óleo. Tá certo? Você sente uma força de resistência, né, à sua queda, não sente? Essa força de resistência, né, que atua na sua superfície, né, por exemplo, né, aqui, ó, são chamadas forças. Eu não vou escrever a palavra força de novo, não. Tá? Vou escrever assim. São as forças viscosas. Que são as forças viscosas? São as forças de atrito. Ela precisa de uma superfície para ela atuar. Ela precisa de contato. Outro tipo de força, no caso, de força de superfície,
né, as forças devidas à pressão. À pressão. Vamos sentir essa força aqui, devido à pressão? Então vamos lá, vamos sentir essa força. Você vai fazer o seguinte, ó. Vai fazer o seguinte. Você tem uma piscina, tá? Você tem a água na piscina, e aqui está o seu ouvido aqui, ó, seu ouvido. Você sente uma força de compressão, ele comprime o seu ouvido, ó. Você sente uma força de compressão, né, sobre o seu ouvido. Se você for mais um pouco para o fundo, né, a força de compressão do teu ouvido, né, ela aumenta. Agora, observe uma coisa interessante. Você precisa de ter o seu ouvido, né, na água para você sentir a força. Né? Por isso que ela é uma força de contato. Né? Eu vou mudar a cor aqui para ficar bem claro. Isso aqui é uma força de contato. Aqui, força viscosa. Quando você caminha no escoamento, né, essa resistência que você sente, né, ao atrito, né, as forças viscosas elas são associadas ao atrito. Né? E você tem a força devido à pressão. Agora, olha que interessante. Se a água da piscina, né, estiver parada, estiver estagnada, você sente pressão. Né? Imagina uma água paradinha, certo? Quando você enfia a sua cabeça embaixo da piscina, né, lá no fundo, você sente uma força de compressão devido à pressão, não sente? Mas você não sente atrito. Por quê? Porque você não está em movimento. Para aparecerem as forças viscosas, é necessário que haja movimento do objeto. Tá? Então, as forças de contato, né, no caso mais geral, nós vamos dividir aqui em forças viscosas, que dependem do movimento, e as forças devido à pressão. Tá claro que elas podem ocorrer, né, com você estagnado, você parado no fluido. Eu quero ouvir de vocês o seguinte: até agora, alguma dúvida? Vamos lá. Para mim, não, por enquanto não. Não. E não vai ter dúvida, tá? Porque eu explico de uma forma bem clara, bem clara. Tá legal, então? Tá legal? Ô, professor, deixa eu só fazer uma pergunta, mas só que assim, é só a respeito do programa. A gente consegue gravar essa tela toda aqui na aula? Ele tá gravando. O senhor tá gravando aqui. Bom, agora, né, essas aulas, evidentemente, elas estão gravadas, né, respondendo ao aluno, né, elas vão ser gravadas, né, e colocadas no YouTube e no meu Facebook. Tá vendo aqui, ó, aqui, o meu fanpage aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Depois vocês anotem, tá certo? E vejam aqui. E aqui é meu site, né? Aqui é meu site. Tá? Então vamos lá. Agora, o que nós vamos ver? Forças de volume. Olha que interessante, ó. Forças de volume. São forças que atuam à distância. Olha só, gente. Dá uma olhadinha aqui nessa figura da esquerda aqui. Tá vendo aqui essa figura da esquerda? O que faz o objeto, quando você larga, ele se movimentar? O que faz é a Terra aqui, ó. A Terra, tá vendo aqui a Terra? Ó? A Terra que atrai o objeto. Tá vendo aqui? Tá vendo? Ela não tem contato nenhum com o objeto. Ela atua o quê? À distância, ela atua no volume. Ela não atua na superfície, tá certo? Ela atua sobre o corpo, tá certo? Então, essa aqui são, no caso, né? Você tem, por exemplo, né, as forças gravitacionais, por exemplo, né? Gravitacionais. E você pode também ter as forças, né, eletromagnéticas. Se você tiver um fluido, né, sensível à ação eletromagnética, né, quando você tem, por exemplo, um ímã, né, aqui, tiver um fluido aqui, ó, né, você vai exercer, né, forças no fluido, tá vendo aqui, ó, forças no fluido, atuando o quê? À distância. Tá bem claro, então? Tá bem claro? Tá. Então, ó, as forças devido ao volume, né, elas atuam na massa, precisa de massa, ó, tá certo? Elas atuam no volume, elas não atuam na superfície. Né? Por exemplo, quando você se desloca, né? Por exemplo, agora, nesse momento, né? Vocês sentados, né? A Terra está atraindo vocês, está puxando vocês. Então ela puxa todo o seu volume.
Tá? Ela não atrai somente o seu braço, a superfície, não atrai, atrai todo o volume. Está bem claro isso aí? Então, nós temos as chamadas forças de superfície e forças de volume. Tá? Isso aí, né, dá uma ideia, né, de vocês, né, para vocês, tá? O que vocês já estão começando a entender, né, efeito de forças, tá certo? Sobre corpos, sobre objetos, que é exatamente aqui, forças sobre objetos. Está claro isso? Está bem claro? Ok, Está bem claro? tá claro. Bom, outro ponto importante, a força que age sobre um objeto em movimento, ela depende, estou repetindo agora, ela depende, né, da forma do objeto. Olha que interessante aqui, ó, da forma. Ó. Aqui eu tenho a mesma velocidade do vento, você se deslocando com a mesma velocidade, se o guarda-chuva estiver aberto ou se ele estiver fechado, está vendo aqui? Ó, o efeito sobre o corpo é completamente diferente. Sentiram isso? Sentiram isso? Está bem claro? Está bem claro isso aí? Ok. Tá. O que das abordagens, né, para o estudo da aerodinâmica, né, você tem dois tipos de abordagem. Né? Você tem dois tipos da aerodinâmica. Você tem a chamada aerodinâmica, né? É computacional, deixa eu botar aqui, ó, computacional. E você tem a aerodinâmica, né, experimental. Experimental. Hoje em dia, com o avanço computacional, uma complementa a outra. Certo? Por exemplo, se você for, né, estudar, né, por exemplo, tiver um fluido, né, e que esse fluido seja um fluido, por exemplo, venenoso, tá? Você não vai fazer a parte experimental, você vai simular computacionalmente, tá claro? Você vai simular computacionalmente. Então, a computação ajuda a parte experimental, e hoje em dia a parte experimental, né, é um braço também para a parte computacional. Tá? Então, globalmente, você vê isso aqui. Eu orientei um trabalho, né, na UERJ, né, inclusive esse aluno, né, está terminando o PhD no Imperial College, né, lá na Inglaterra. O nome dele é Alan. Foi um dos melhores alunos que eu já tive. Tá? O projeto que eu orientei esse aluno, inclusive vou mostrar no decorrer do curso, vou mostrar alguns dos resultados computacionais que ele obteve, né, evidentemente sob a minha orientação, né, trabalhos espetaculares, né, sobre a ação aerodinâmica computacional. Né. O trabalho dele foi um trabalho voltado para a área computacional. E também eu vou mostrar para vocês, né, túneis de vento, né, que eu projetei aqui no Brasil, né, e botei os alunos, né, exatamente túneis de vento que eu projetei no Brasil, exatamente com a minha experiência nos Estados Unidos, né, onde eu projetei túneis aerodinâmicos para a minha dissertação de PhD, de doutorado. Então, vamos ver isso aqui. Tá? Então, até agora, eu pergunto a vocês, alguma dúvida sobre forças de superfície, forças de volume, etc? Nada, né? Por enquanto tá tranquilo, professor. É isso aí. Agora, só um detalhezinho que nós não vamos falar sobre ela, né? Nós não vamos desenvolver. Tem um tipo de força, não custa nada falar, né? Que é chamada tensão superficial. Tensão. Não se apavore com os nomes, não, entendeu? Vocês vão se habituar a isso. Tensão superficial. É o seguinte, imagine que eu tenho a água aqui, né? Eu tenho a água, né? Aqui, né? E aqui é a água, por exemplo. Né? E aqui é o ar. Repara, né? Você tem moléculas d'água e moléculas de ar. Tá? Exatamente esse ajuste entre moléculas de ar e moléculas de água, né, cria aqui uma força para equilibrar, né, chamada de tensão superficial. Tá? Então, a tensão superficial ela ocorre, né, quando você tem, né, uma interface de dois fluidos diferentes. Está bem claro? Só isso. Tá? Nós não vamos usar, né, essas tensões superficiais em nossos modelos, não. Tá? Nós vamos ficar somente com essas forças aqui. Ó. Forças viscosas, forças devido à pressão e forças à distância. No caso, eu vou ficar somente com as forças gravitacionais. Se bem que tem uma área, né, a área de pesquisa, né, com as forças eletromagnéticas. Tá? É chamado magneto-hydrodynamics. Tá? Inclusive,
Vocês vão na internet, procuram, etc, etc. Mas a ideia aqui é exatamente a ideia da motivação. A motivação. A motivação da aerodinâmica é exatamente o que eu acabei de mostrar para vocês. Geralmente, né, eu nunca vi, né, isso aí eu estou falando para vocês sem olhar livro, sem olhar, isso tudo está. É o meu conhecimento adquirido nesses 45 anos de vida acadêmica. Tá? Então, você não encontra essa sequência em livros, tá? Mas isso aí é um resumo, essa visão, né, macro que vocês têm da aerodinâmica. Bom, agora vamos fazer o seguinte, olha só. Geralmente, o que você tem? Né? Você tem um fenômeno, isso aqui serve para qualquer área. Você tem um fenômeno da natureza, né? Fenômeno da natureza. O que vocês fazem? Vocês entendem o fenômeno, aí você modela o fenômeno, certo? E você conclui. Olha só, o que é modelar o fenômeno? Você modela o fenômeno, geralmente, né, usando a ferramenta da matemática. É aí que vem a grande complicação. O equacionamento matemático, tá, ele é facilmente, né, desenvolvido por um matemático. Por isso que eu sempre, né, nos cursos, né, onde eu fui dirigente, né, eu sempre fugi com o matemático. Tá? Matemático para engenharia. Não estou falando a matemática básica, mas a matemática para engenharia. Por quê? Porque a matemática, para o matemático, né, a matemática, ela é o fim em si mesma. Tá? Para o matemático, a matemática, né, é o objetivo. Para nós, pesquisadores, né, para a física, né, para os engenheiros, né, a matemática é uma atividade meio. Daí o perigo. Né? Você bota um professor de matemática, né, para dar, por exemplo, né, aerodinâmica, fenômeno de transporte, mecânica dos fluidos, etc., né, ele não tem essa noção, né, exatamente do fenômeno da natureza. Ele já pega o modelo e já resolve a equação, mas ele não interpreta, porque ele não tem a vivência. Eu não estou falando que ele seja pior ou melhor, não é isso. Tá? O perfil dele é para resolver a equação. Ele resolve, obtém um resultado e não compara, né, as suas soluções exatamente. Né? Você tem que reproduzir o fenômeno da natureza. E todo modelo, isso aqui é importante, todo modelo ele é simplificado, todo modelo, né? Ele é simplificado. É impossível você retratar, né, todos os fenômenos ao mesmo tempo, né, simplificado. Com o avanço computacional, né, você pode fazer, né, no caso, você pode evitar, né, as simplificações, mas sempre vão ter algumas, tá? Sempre algumas. Estou na modelagem matemática. A matemática ela é importantíssima, né? Porque é ela que vai fazer o link, né? Que vai unir, né, o fenômeno da natureza, tá, às suas conclusões aqui. Então, a matemática é fundamental, mas tem que ser uma matemática que você interprete, né, os resultados, né, exatamente, né, comparando com os fenômenos da natureza. Você não vai só resolver o problema matemático. Né? Na solução, você vai comparar, né, com a tua intuição da natureza. Tá bem claro? É a mesma coisa seguinte, né? Um exemplo, se eu largo uma esfera, tá vendo? Se eu largo uma esfera, né? Se meu modelo matemático, aqui é a Terra, se meu modelo matemático, né, faz com que a esfera suba, né, certo? O modelo é que está errado, tá certo? A modelagem é que está errada, tá claro? Então é só para vocês entenderem, né, que a matemática para nós, né, é uma atividade meio, né, não é atividade fim. Ela é importantíssima. E agora, no caso, né, as soluções das equações matemáticas, né, muitas delas, né, os modelos não possuem solução. Então, eu escrevo aqui, ó, modelos não possuem solução, né, exata. Modelos, né, não possuem solução exata. Né, na matemática, modelos, né, não possuem solução exata. Vou dar até um exemplo aqui rapidamente para vocês. Vocês estudaram integral, não estudaram?
Sim. Sim. Então, vou dizer para você, vou escrever aqui, ó, 99,999% das integrais, até escrevo aqui, das integrais, não possuem solução exata. Aí você fala assim, por que eu estudo integral? O entendimento da integral, tá, ele é fundamental para as interpretações, inclusive interpretações físicas. É por isso que você estuda integral. Às vezes, né, os professores inexperientes, né, ficam perdendo tempo, esse é o termo mesmo que eu uso, perdendo tempo, dando aqueles, né, aquelas integrais, tá certo? Em que, vamos supor, os cientistas da época, 200, 300 anos, passaram anos para resolver um tipo de integral. Né? Ele fica perdendo aquele tempo. Hoje em dia, com o avanço computacional, qualquer integral ela pode ser solucionada, evidentemente com erro. Né? Mas erro muito pequeno, mas pode. Então, o avanço computacional nos ajuda muito, muito, né? Na interpretação dos fenômenos da natureza, tá? E nos ajuda muito na nossa aerodinâmica. Claro, até agora. Então vamos ver o seguinte. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um pause aqui, tá? Vou limpar a tela, tá certo? E eu vou agora voltar, vou seguir a nossa aula aqui. Vou dar um pause aqui. Então olha só, vamos ver o seguinte, tá? Geralmente, o que você tem, por exemplo, né, na matemática, né? Você, por exemplo, na geometria, né, tanto faz plana, né, ou espacial, né? Falar nisso, né, no meu site, né, tem vídeo sobre geometria plana e espacial. Né? Também tem a parte de cálculo, né, limite, derivada, tá tudo lá. Olha só. Como você começa a geometria plana e espacial? Você começa pelo ponto. E ponto não tem definição. Você não consegue, né? Você quer ver vocês deixarem alguém, né, constrangido, embaraçado? Manda definir ponto. Não se define ponto. Ah, ponto, né? Interseção de duas curvas. Né? Ué, mas a curva é feita de ponto, né? Como é que você pode definir ponto como sendo a interseção de. Entendeu? Então, ponto não tem definição. Né? São os postulados, tá certo? Plano também não. Você não define plano. Me define um plano aí, você não consegue. Define, se for reta também você não define. É claro? Então, ponto, plano, né? Você não define, são chamados postulados, é claro? Assim é o seguinte, preste atenção, toda lei física, atenção, ó, não se demonstra. Você não demonstra a lei física. Né? O formulador da lei física, né, tá? Ele intuiu sobre a natureza e modelou. Tá? Então, lei física não se demonstra. Você é obrigado a aceitar. Se você tiver algum exemplo, né, que contrarie a lei, né, no caso, formulada, você publica. Ó, a lei tal, né, ela não é válida para isso e aquilo. Tá? Então, olha só. Nós vamos falar sobre a lei de Newton. O que diz a lei de Newton? Não se demonstra. Tá? É o seguinte. Ó, o somatório das forças que atuam sobre um objeto, aqui forças, né? Forças. Isso aqui é válido para fluido, é válido para qualquer, né? Forças que atuam sobre um objeto, sobre um corpo. Né? Diretamente proporcional. Tá? Olha só, força que atua sobre um objeto, sobre um corpo, né? Vai ser igual, né, ao produto da massa vamos ver se vocês se lembram, pela aceleração. Está errado. Vou escrever aqui a aceleração. Olha que interessante. Isso aí. Todo mundo fala isso. Tá certo? Vou mostrar para você que está errado. Tá? Olha só, a maneira de dizer. Os livros falam, os professores falam, e eu digo que está errado. Olha só, já começa por aí. Vamos imaginar, tá? Vocês estejam
né? Por exemplo, aqui você está num ponto aqui, vamos supor, tá? Você está no porto. Então você está aqui no porto. Tá? Um navio vai partir. O navio vai partir. Tá? Vou colocar aqui. O navio vai partir. Olha que interessante. Olha que interessante. Então você vai ter, olha só, você vai ter, em relação a esse ponto fixo aqui, ó, você está ponto fixo, você vai ter o movimento do navio. Tá? Do navio. Ele vai ter uma aceleração em relação a esse ponto aqui. Aí você tem uma pessoa aqui, tá? Que ela vai se movimentar aqui. Então a pessoa, ela se movimenta, como for, se acelera, tá? Se acelera. Ela vai se movimentar em relação ao navio, e vai se movimentar em relação ao ponto fixo. Olha só, ao ponto fixo. Né? O sistema de referência é fixo. Quando você fala assim, ó, o somatório das forças que atuam sobre a pessoa, se você fala massa pela aceleração, ó, você tem aqui, né, no caso, você tem a aceleração, no caso, da pessoa em relação ao ponto fixo. Tem a aceleração da pessoa em relação ao barco. Que aceleração é essa? Se você não falar claramente qual é a aceleração, né, o Newton, né, que formulou a lei, né, ele não iria gostar. Tá certo? Que a lei formulada, ele não falou isso, que fosse igual a massa pela aceleração. Fosse igual a massa pela aceleração em relação a um referencial inercial. Ó, aqui, ó. Aqui você tem, por exemplo, um sistema fixo, x, y, z. Aqui você tem um sistema móvel, vou colocar até uma outra cor aqui, assim, ó, sistema móvel. Né? Aqui é x, y, z. E aqui você tem um objeto. Aqui você tem um objeto. Aqui, ó, um objeto. Tá certo? Então você tem o objeto se deslocando em relação ao sistema O'. Você tem o objeto, no ponto P, né, se deslocando ao sistema referencial inercial. As forças que atuam sobre esse objeto é o produto da massa pela aceleração do objeto em relação ao referencial fixo. Se você não disser claramente isso aqui, né, está errado. Não tem mais ou menos certo. Não existe isso. Não existe. Ah, está mais ou menos certo. Está errado. Está errado. Você tem que falar porque é em relação ao referencial inercial. Está bem claro isso aí? Está bem claro? E não se demonstra. Não se demonstra. Não se demonstra. Tá? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos aplicar, olha que bacana, olha que vai ser muito legal. Nós vamos fazer a primeira aplicação, né, da lei de Newton, certo? Na estática dos fluidos. Olha só. Você vai começar a aerodinâmica, né? Então, aqui é a minha estática dos fluidos. Olha que interessante. Olha só. Imagine, tá, que eu tenho um corpo, tá, e aqui eu tenho um objeto aqui. Tá? Eu vou fazer o seguinte, preste atenção que eu vou fazer aqui. Tá? Olha só. As pessoas geralmente falam assim, força de pressão, não existe. Tá? Aqui, ó, isso aqui são forças. O que existe é o seguinte, são forças devido à pressão. Porque pressão não é força. Tá? Pressão, né, a unidade de pressão, né, é força sobre superfície, sobre área. A pressão não é força. A lei de Newton, né, ela lida o quê? Com força. Ela não lida com pressão, mas tem no caso, tem a força devido à pressão. Eu vou fazer o seguinte, olha só. Outro fato importante, né? Não existe ponto. Não existe ponto. Na física não existe ponto.
que você tem? Você tem um conjunto de moléculas. Tem um conjunto de moléculas. Tá? Não existe ponto. Não existe. Quando você tem uma peça, por exemplo, em resistência materiais, né, que vocês estavam lá, né, vendo na aula, por exemplo, você tem uma peça aqui, ó, né, você fala assim, né, no caso, se for uma viga engastada, a força aplicada num ponto, isso aqui não existe, pô, não existe. Né? Como é que você, o ponto? Você tem aqui espaço intermolecular, que ponto é esse? Aí você faz assim, essa força ela está atuando num conjunto de pontos, tá? Que eu vou interpretar como sendo ponto matemático, mas não é ponto, é um conjunto de moléculas, não é ponto. Claro? Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, olha que interessante. Eu vou aqui, né, na estática dos fluidos, aqui tem meu sistema de referência, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, né, um elemento de fluido, né, aqui, um elemento de fluido, tá certo? E nós vamos ver na estática dos fluidos, né, quais são as forças que atuam sobre esse elemento. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo a palavra aqui, ó? Forças que atuam. Tá vendo esse sobre aqui, ó? Tá vendo aqui? Hein? Aqui, ó, sobre o elemento de fluido. Tá claro? Vamos ver as forças que atuam. Olha só, o corpo ele está estagnado.